que agora a gente vai falar de cobrança de aluguel aos herdeiros, tá? O cara chegou aí para você e quer cobrar o aluguel retroativo do irmão que está morando há 3 anos no imóvel. Como é que funciona isso? Será que você pode cobrar retroativo? A pergunta que você tem que fazer para o seu cliente é: você já notificou, mandou alguma coisa para o seu irmão nesse sentido? Por que eu te fiz essa pergunta, né? Porque quando a gente vai estudar lá o Código de Processo Civil, ele traz a obrigatoriedade da interpelação, seja ela judicial ou extrajudicial. E o que significa isso, né? Trazendo para o português, porque eu sei que tem muita gente que nunca nem viu isso na prática. Quando a gente vai fazer cobrança de aluguel, seja da viúva, seja do herdeiro que está morando ali no imóvel, né? Caso a viúva tenha perdido o direito de habitação, né? Serve a mesma regra. Eu vou precisar de uma interpelação judicial, extrajudicial. O que é isso, gente? Uma interpelação judicial significa uma citação, por exemplo, uma intimação no processo. Então, existe um processo correndo e ela foi citada naquele processo, ela foi intimada naquele processo, né, da cobrança daquele aluguel. Isso é uma interpelação judicial. Quando eu falo de interpelação extrajudicial, estou falando, por exemplo, de uma notificação. Como que deve ser feita essa notificação, gente? Eu posso mandar a notificação por e-mail, por exemplo? O povo adora fazer essa pergunta. Poder, gente, não há impedimento legal, mas eu não recomendo que você mande por e-mail. Recomendo que você mande tanto por correio com AR, para ter o aviso de recebimento que aquela pessoa realmente recebeu a notificação, para não ter perigo, né, depois ser anulada no processo, do juiz não reconhecer. Ou seja, posso fazer a interpelação extrajudicial tanto por correio com AR, e o melhor de todos é você fazer pelo próprio cartório de títulos e documentos. Vai sair um pouco mais caro? Vai sair um pouco mais caro do que no correio. Mas, muitas vezes, é indicado você fazer por lá pela questão da segurança jurídica. Vai ficar lá registrado, né, essa interpelação que foi feita extrajudicial. Então, quais são os 2 meios que eu, Maria Júlia, indico? Correio com AR, cartório de títulos e documentos, CRTD. Inclusive, você pode fazer essa notificação, gente, de maneira online, sem sair da sua casa. Meus alunos familiares já tem lá o módulo inteirinho de cartórios, como vocês verem, né? Que isso aqui nem está diretamente ligado ao inventário, ao procedimento do inventário, mas eu ensino os alunos a ganharem dinheiro de diferentes formas ligadas aí ao universo acessório, e essa aqui é uma delas. Porque você pode cobrar dinheiro, ó, pensando fora da caixinha, cobrando dinheiro para fazer essa notificação extrajudicial, você pode cobrar para fazer a ação de arbitramento de aluguel, né? Você pode ser, como é que fala? Contratado por esse herdeiro que não quer pagar o aluguel, né? Tem o que entra com a ação e tem o que não quer, que reconhece. Você vai precisar defender esse herdeiro. E eu vou falar de uma tese que você pode utilizar para esse herdeiro não pagar aluguel. Segura aí essa informação que eu vou chegar lá, tá? Falei que essa aqui era a live de milhões mesmo, gente. Então, nesse caso aqui, você vai precisar, para cobrar retroativo, né? Tá morando há 3 anos no imóvel, do exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês. Eu só consigo pedir 3 anos para trás se eu tiver uma notificação extrajudicial ou uma ação judicial já em curso, na qual esse herdeiro já foi citado. Porque se ele não foi citado, não está correndo prazo ainda. Então, qual é a minha dica aqui para você? Produzir o conteúdo, inclusive informar a pessoa que está aí do outro lado. Você tem um irmão que está morando no imóvel aí, né? E ele não está pagando aluguel? Atenção! Atenção para 2 coisas. Primeiro, para o prazo de uso capião, porque a depender, se ele cumprir o prazo da uso capião, depois ele vai pegar esse imóvel só para ele. Segundo, se você está vendo que o seu irmão está morando ali e quer cobrar aluguel, faça a notificação o quanto antes, porque enquanto você não notificar, você não pode cobrar retroativo. Ou seja, se ele está morando há 3 anos, você não vai poder cobrar esses 3 anos para trás se você não fez a notificação do jeito certo. E aí você já fecha mais um cliente de notificação, ou essa notificação vai acabar virando ali uma ação de arbitramento de aluguel. É o que eu falo para vocês, gente. E aqui eu não estou ensinando ninguém a enganar cliente, porque isso aqui não tem nada de errado, eu não estou enganando ninguém. Inclusive, eu estou fazendo o herdeiro que quer que o outro pague o aluguel, e ele tem direito a isso, tá lá na lei, eu estou fazendo resguardar o direito daquele cliente, eu estou informando uma coisa e ganhando dinheiro em cima de uma informação que eu tenho. É exatamente isso, gente, que eu quero que vocês entendam. Não é sobre enganar ninguém, tá? Você está ajudando aquela pessoa, né, a exercer o direito dela de cobrar o aluguel do outro irmão, entende? Então, essa notificação, ela vai iniciar o termo, né? O termo inicial. E a minha dica aqui para você que está aqui, às vezes o próprio cliente, ele já quer entrar direto com a ação judicial de arbitramento de aluguel.
Só que minha dica aqui para você é que às vezes o outro herdeiro ele foge da citação e a gente sabe, né, que infelizmente isso acontece na prática. Não dá para a gente negligenciar esse fato. Então, já sabendo que ele vai demorar às vezes a ser citado dentro do processo, às vezes a vara é demorada até sair o mandado de citação demora, manda a notificação antes, porque aí já vai começar a contar o prazo e aí eu não preciso esperar ser a citação. Se eu mandei a notificação agora, chegou agora, daqui a 10 dias chegou a notificação para ele, começou a contar o prazo. Às vezes ele vai ser citado daqui 5 meses, e aí eu consigo pegar de agora, ao invés de esperar 5 meses e fazer meu cliente perder 5 meses de aluguel que ele poderia estar recebendo, porque eu não pensei em formas de resguardar o meu cliente. Então, mesmo que você for entrar com a ação judicial, considere a opção de fazer a notificação extrajudicial também para já fixar um termo inicial para cobrança aí desse aluguel retroativo. Esse aluguel que é cobrado retroativo, que você entendeu que o termo inicial vai ser da notificação ou da citação, primeira coisa que eu quero que você entenda, que alunos me perguntam eu posso fazer esse pedido dentro do processo de inventário, doutora? Eu posso fazer o pedido de arbitramento de aluguel lá dentro do inventário? Porque você sabe que o inventário não admitiu ação probatória complexa, né? Não posso ouvir testemunha, por exemplo. Mas sim, eu posso fazer esse pedido de arbitramento de aluguel em um primeiro momento lá no inventário. Se o juiz defere, ou seja, ele dá o direito para o meu cliente, que ótimo. Aconteceu lá dentro, eu nem precisei entrar com ação autônoma. Se o juizinho indeferiu, você pode tanto agravar dessa decisão, como que eu te aconselho é muitas vezes você entrar com ação específica para arbitramento desse processo. Se você precisar ouvir testemunha, produzir provas, né, juntar documentos, aí você já vai entrar com ação autônoma, porque o inventário ele não admite isso, né? Eu não admito a dilação probatória complexa. Então, minha dica para você aqui hoje é: primeiro pedido você pode fazer dentro do processo de inventário se já tiver processo de inventário em curso. Se não tiver processo de inventário em curso, já entra com a ação autônoma mesmo. E se o juiz indeferir ou tiver que ouvir testemunha, produzir provas, já entra com a ação autônoma de arbitramento de aluguel.